E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de tentar saber o que você é, mas antes disso, saber aquilo que você não quer mais ser. Eu te convido para se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. E a nossa conversa ela é baseada em algumas coisas que acontecem hoje por causa da vida digital, onde encontramos muitas informações pela internet, mas são informações rasas, superficiais, elas não são conhecimentos profundos e não chegam nem perto de uma sabedoria, tá? Eu mesmo não vou falar com vocês, não vou falar com vocês numa propriedade técnica, porque isso eu deixo para os profissionais formados que tratam realmente de transtornos, tá? Eu posso falar numa licença poética de neuroses, que aí entra, né, dentro dos meus estudos, e eu também não vou mencionar transtornos, porque eu não quero transformar essa conversa numa polêmica, tá? Mas vou trazer para a dicção, porque aí sim eu tenho formação e propriedade vivencial, tá? Eu consigo ter uma notoriedade por mim mesmo. Pois bem, muito se fala, né, sobre algumas características da saúde mental e hoje é muito comum encontrarmos, inclusive, pessoas, assim como eu, que se colocam, né, como comunicadores, trazendo reflexões. E eu sempre digo para vocês que eu não sou dono de nenhuma verdade, que eu tenho diversas falhas, que eu sou um ser errante e tudo que eu tento é externalizar o máximo de honestidade que eu acesso para que vocês traduzam as suas verdades e criem as suas próprias jornadas, trazendo para a característica da abstinência e a dependência química. Então, o meu assunto ele é sempre em cima da adicção. Mas eu trabalho o sentimento, como vocês já sabem, e eu vejo muito, principalmente nas pessoas que vêm até mim, até mesmo pessoas que nunca usaram álcool e droga, ou pessoas que se relacionam com pessoas que usam álcool e droga, e se identificam, né? Porque eu falo aqui sobre comportamento, pensamento, reflexões, emoções e etc. E existe hoje uma coisa que é preocupante, tá? A necessidade de uma formatação como algo, né? Alguém, no caso, funcional, tá? Então, nós encontramos pela internet diversos conteúdos que fazem com que as pessoas se autodiagnostiquem. As pessoas vão se diagnosticando por si. E isso é muito perigoso, cara, porque isso é totalmente falho, sabe? Até mesmo a adicção ela até existe dentro de alguns formulários, né, que você pode preencher para ver se você é um adicto, mas ainda assim não é a resposta absoluta. Mas existem outros transtornos, neuroses, que são foda, tá? Eu vou dizer alguns nomes, mas eu não vou retratar sobre eles pra gente também ter um norte aqui na conversa. Então, hoje muito se fala sobre ter traços narciso, tá? Eu fiz até um vídeo sobre o narcisismo versus o egocentrismo. Se você quiser, procura aí que tem. Hoje se fala muito sobre borderline, bipolar, TDAH, TDA, a adicção, a dependência química, o alcoolismo, o vício. E beleza, tá aí, né? Essas informações elas são boas, é importante compartilhar, é importante ter diversos assuntos para que as pessoas possam se identificar e procurar um profissional, uma estrutura, um grupo específico para trabalhar isso, tá?
Mas existe uma preocupação que está aí, de uma certa forma, passando despercebida e ela é ruim, tá? Porque, por exemplo, né? é, Não necessariamente uma alteração de humor em um mesmo dia seja um diagnóstico de um transtorno, tá? Ou de uma doença mental. Isso pode ser algo que já existe na pessoa, tá? Períodos, né, mais excitados, eufóricos, animados, outros mais cabisbaixo, triste, introspectivo, também não necessariamente seja um traço enaltecido e possível de algum nível de transtorno. Uma pessoa que é desatenta, distraída, não necessariamente ela também tenha alguma patologia ou enfermidade de aspecto mental. Talvez ela seja assim desde sempre, tá? E temos que tomar cuidado na necessidade de padronização, de formatação das condutas ou do ser, né? O ser prático e funcional. Porque, cara, nós somos seres individuais, tá? Habitamos na singularidade, estamos num coletivo, numa unidade, mas respondemos e somos totalmente diferentes. É por isso que eu insisto no aspecto da adicção não existir uma solução protocolada. Não existe um método único, tá? Existem maneiras, existem manejos, existem formas, existem possibilidades que levam a um resultante. Mas precisa entender a pessoa, tá? Não tem como, de repente, exigir que uma pessoa que foi desde criança super distraída, que não teve ali uma educação que pudesse então lapidar e auxiliar para que essa criança tivesse um pouco mais de atenção, não houve instrução, enfim. Não tem como depois de, 30 anos, querer que ela seja totalmente formatada a uma conduta que a praça entende como correta, tá? E essa pessoa ela vai se sentir sempre inadequada. Ela vai se sentir despertencente ao meio. E às vezes não é. Às vezes não é, tá? Esse é o ponto. Uma outra preocupação que acontece muito são as rápidas informações de aspectos totalmente medicinais e científicos. Caralho, o médico passa 5 anos estudando, faz residência, especialização, porra, vira pós-doutorado. E ainda assim ele passa por períodos experimentais de meses para poder alinhar junto complementos de todas as ordens para um tratamento específico. Como nós, leigos, podemos acessar a internet e nos rapidamente diagnosticar e rebater como se fôssemos conhecedores profundos de aspectos hormonais, neurológicos, fisiológicos, tá? Hoje, todo mundo fala sobre dopamina. Mano, 5 anos atrás ninguém sabia o que era dopamina, velho. Falava de serotonina. Hoje não fala mais de serotonina, sabe? Ah, a ocitocina. Agora tudo é ocitocina. 5 anos atrás ninguém falava disso. Ou seja, não tem como acharmos que sabemos algo, tá? E não tem como acharmos que devemos ser como nos apresentam e ou como nós buscamos, enxergamos e temos como referência algo que está aí. Entendeu? E esse é um ponto importante. E aí trazendo para o meu universo, né? O universo da adicção. Como eu sempre falo, guarda-chuva, sendo adicção, abrindo todas as suas hastes, podendo transitar entre diversas neuroses e transtornos,
que em algum momento fica mais enaltecido. Novamente, tá? Uma pessoa que tem uma qualidade adicta desde a infância, através da doença migratória, né, como eu venho agora insistindo, se manifestou por diversas ramificações. Teve um objeto determinante de vício, o álcool, a droga, trabalhou aquilo, mas ela teve uma educação, um condicionamento, ela se comportou de uma outra forma, não tem como engessá-la, formatá-la, entendeu? Tem que entender como você é. E aí entra um ponto, né? Nós provavelmente passemos a vida sem saber quem realmente somos, tá? Com o tempo a gente vai descobrindo aquilo que a gente não quer mais ser, e vamos cultivando aquilo que de uma certa forma descobrimos que gostamos ser, tá? E ainda assim é volátil. A transitoriedade, a impermanência, todas as questões cíclicas, elas fazem com que a gente mude, tá? O trabalho de autoconhecimento no processo de recuperação e tratamento para o álcool e a droga faz com que a gente comece, então, a entender os nossos comportamentos reativos, principalmente, a maneira que pensamos. Então, é uma desconstrução de nossas próprias mentiras, de nossas crenças, identificamos o nosso auto-engano, a autossabotagem, e assim começamos a acessar os sentimentos, que são oriundos da infância, tá? E que foram forjados na adolescência e se consolidaram e são mutáveis na fase adulta. E aí, em cima desse aspecto sentimental, a gente começa a trabalhar aquilo que possamos ser, tá? Ou tentar não mais ser aquilo que não queremos mais ser. Mas não vai ser uma formatação totalmente atenta, tá? Hoje nós temos aí diversas relações, são diversas necessidades de pertencimento. Somos múltiplos, temos diversidades, temos diferentes manifestações, tá? E elas não são eternas, elas são adaptativas. Então tem que tomar cuidado, porque essas coisas fazem com que as pessoas que já têm de repente uma predisposição à fuga ou busca através de algum vício para se sentir parte ou para preencher alguma coisa, se percam, não necessariamente no vício, mas nesses aspectos muito mais internos, sabe? Nessa necessidade de estar igual, equiparado de uma certa forma ao que temos na internet, que faz com que incansavelmente busquemos uma satisfação de vida plena, feliz, sem dificuldade, onde só compartilhamos o gozo, o fruto, e não o amargo, não o dia nublado, sabe? Não o frio que encolhe e faz com que a pessoa se reprima buscando um calor que não encontra, porque isso também faz parte da vida. Não é necessário fugir disso. Não tem como viver o tempo inteiro feliz. Felicidade é um estado. Alegria é um estado. O prazer é um estado. E ele é cultivado. Ele é projetado, preparado. E ele oscila. E nós também. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque hoje muitos reflexos estão indo para vícios diversos de origem migratória, tá? Que não necessariamente o álcool e a droga,
mas numa tentativa e necessidade de compensação desta formatação como um ideal de ser. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de se comportar. E isso vai para tudo. Ah, pessoas que se abdicam da matéria, elas terão formatações de abdicações da matéria. E você também vai tentar ser parte de uma forma abdicada deste núcleo, desta comunidade. E se você também não tiver os atributos como tal, você não vai se sentir parte. Ah, meios extremamente corporativos, também. Vai usar um monte de gíria em inglês, vai fazer, sabe, cargas de trabalhos infinitas, vai ter todas as mobilidades possíveis. Se você tiver, você também não vai ter. Então, assim, o que que você tem? O que que você é nisso? Sabe? Qual que é a real nisso tudo? Qual que é a verdade nisso tudo? Onde é que está a verdade do que você realmente é? Talvez você não saiba o que você é, mas você já pode saber aquilo que você não quer ser. Você não quer se abdicar de tal coisa para fazer parte de algo mais empírico, genuíno que você entendeu, de qualidade contemplativa da existência. Mas você gosta disso e você não precisa, sabe, se vestir de sândalo para ser isso. E ao mesmo tempo você pode ser um cara altamente corporativo e você não precisa estar na alfaiataria sob medida. Mas o que é isso? Sabe? Você não precisa ter sua casa extremamente arrumada e impecável se você nunca teve, se você funciona bem, se tiver uma baguncinha ou outra. Não pode exigir que as pessoas sejam assim, sabe? Porra, se você esquece uma coisa enquanto fala, não tem problema, cara. Você sempre foi assim, depois você vai lembrar. Ah, se você não esquece nenhum assunto, lembra todos e ainda puxa e conexa, faz uma conexão com 10 possibilidades ao mesmo tempo. Legal, você é assim, então beleza, então cultiva. Mano, cultivar o que é, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Essa é a diferença do entendimento. Porque pessoas estão sofrendo. Eu não estou nem falando de álcool e droga. Eu estou falando de diversas enfermidades da saúde mental. Tá? Porque pessoas estão tentando se protocolar num ideal que foi entendido como direito e talvez não seja. Uma criança que cresceu na escola Waldorf, totalmente antroposófica, ela nunca vai ser cartesiana. Porque ela teve uma metodologia totalmente diferente, existencialista, fenomenológica, sabe? Contemplou outras importâncias da existência. E não faz com que ela então seja uma pessoa desligada, desatenta e incapaz. Ela teve uma outra forja. Ela só precisa achar o núcleo compatível a ela. Ela não precisa se medicar e tratar e trabalhar e fazer isso e entender que ela é. Não, mano, ela não é errada, velho. Ela só é diferente, brother. Tá? A mesma coisa, nunca um ortodoxo cartesiano protocolado, fechado, sabe? Vai conseguir se adaptar a algo totalmente surreal. E não é porque ele é errado, porque ele é quadrado, porque ele é chato, porque ele é nerd, porque ele é fechado, preconceituoso, bibibi, bababá. Não, ele só teve outra experiência. Então é aspecto de compatibilidade. Entendeu? O álcool e a droga, ela entra aí para anestesiar a incompatibilidade da inabilidade na tentativa de sermos todos padrões. E não somos. Não somos padrões. Somos múltiplos, variáveis e impermanentes. Tá? Então tomem cuidado com isso. Reflitam sobre si. Questione, duvide, sabe? Investigue, procure as origens. Procure entender o que está acontecendo. Veja se o seu posicionamento está compatível ao ambiente que você está vivendo. Se as coisas que você teve são motivos de você ser como você é hoje. Será que você precisa mudar o seu jeito de ser? Eu não estou falando de álcool e droga. Estou falando do seu jeito de ser. Você está fazendo mal a você? Você está fazendo mal ao outro? Ah, você não consegue um emprego porque você é assim? Pô, legal, mas será que esse tipo de emprego, então, é o emprego que você tem que fazer? Puta, mas se você não fizer isso, você não vai ter dinheiro? Legal, então vamos
Será que a gente consegue lapidar o que você não teve de orientação para a necessidade neste local cultural que você vive? Será que a gente consegue colocar isso? Será que é o remédio que vai fazer isso? Será que é um trabalho comportamental? Será que é uma investigação psicanalítica? Será que não é só deixar fluir e fazer do jeito que você consegue? Caralho, mano, isso é a vida, porra. Que dificuldade de entender isso, sabe? Que bombardeio de soluções milagrosas para formatar núcleos separados. Basta ser o que você é, cara. Sem precisar usar, sem precisar fugir, sem precisar buscar. Ser, apenas ser. Ou pelo menos saber o que você não quer ser. Já é um bom começo. Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!